Boa noite, boa noite. Dê o melhor aplauso que você pode dar para Jesus. O melhor aplauso para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você está animado para essa noite, para ouvir uma palavra? Então você pode sentar no seu lugar, fica à vontade. Graças a Deus a gente está junto aqui, encerrando aqui a conferência Salto 2025, animados para tudo aquilo que Deus ministrou nos nossos corações, nesses momentos, nesses dias, mas também entendendo que Deus está desejando que essa palavra seja como uma semente numa terra fértil, e que nós vamos sair daqui, que na segunda-feira nós vamos viver aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Ele ministrou no nosso coração, aquilo que Ele falou ao longo desses dias. E se você está hoje aqui vindo, talvez a convite de alguém, talvez você está vindo hoje aqui pela primeira vez em alguma igreja, talvez você está vindo aqui nessa noite porque você já está rotineiramente acostumado a vir no culto. Nós estamos invadindo aqui o culto do domingo à noite. Então, para todos sejam muito bem-vindos a esse lugar. Essa é a casa de Deus. Jesus disse que esse é um lugar de oração, é um lugar em que as pessoas se encontram para orar, é um lugar onde milagres acontecem, é um lugar onde Jesus tem liberdade. Eu creio que Ele encontra a liberdade nesse momento para fazer algo sobrenatural na tua vida. Nós continuamos louvando a Deus agora, por meio da pregação da palavra, por meio da anunciação de Cristo Jesus, por meio daquilo que Deus quer fazer também no nosso coração, na ministração. E eu quero te encorajar a abrir os teus olhos, abrir os teus ouvidos e te preparar, te segurar aí na cadeira, porque Deus com certeza tem uma palavra, às vezes uma frase é o suficiente para mudar a história de alguém, e eu creio que isso pode acontecer. Nós ouvimos aqui nesses momentos de conferência que a palavra por si só, ela para de pé. Nós não precisamos enfeitá-la, darmos voltas. A palavra de Deus por si só, ela se sustenta. E eu creio nisso. Quando a palavra é anunciada, vidas são transformadas. Para quem não me conhece, sou Marco, sou casado com a Jéssica Muniz, está aqui, a minha filha Lisa também. E nós pastoreamos aqui o ministério junto com um time extraordinário de pessoas incríveis, junto com o Adriano e a Fran, que também estão aqui, e tantas pessoas lindas e maravilhosas de Jesus. Estamos aqui na Assembleia de Deus, junto também com o pastor Jaime, né? O pastor Jaime acho que está por aí, será que ele está aí? Não está aí no cantinho aí, escondido? Uma galera, e também o pastor Paulo, que é um nosso grande amigo também aqui do ministério e pastor presidente da igreja, que sempre nos apoia e nos encoraja a irmos mais longe, pregarmos o evangelho com ousadia. Amigos, abra a sua Bíblia lá no livro de 1 Reis, abra a sua Bíblia ou abra o seu aplicativo e vamos juntos lá em 1 Reis, capítulo 12, versículo 26, e vamos juntos mergulhar em algo que Deus deseja ministrar ao nosso coração nesses minutos aqui, em nome de Jesus. 1 Reis, capítulo 12, versículo 26, a Bíblia diz, e eu vou ler um trecho grande, então você acompanha aí junto, te conecta, te desliga um pouco, desliga a tua mente do que está aí fora e te conecta naquilo que Deus quer ministrar. Vamos lá, versículo: o reino voltará para a casa de Davi. Versículo 27, se esse povo subir para fazer sacrifícios na casa do Senhor em Jerusalém, o coração deles se voltará para o Senhor deles, para Roboão, o rei de Judá. Eles me matarão e voltarão para ele, para o rei de Judá. 28, por isso, depois de se aconselhar, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: basta de subir a Jerusalém, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Pôs em Betel, pôs um bezerro em Betel e outro em Dan. Versículo 30. E isso tornou em pecado, pois o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos lugares altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram filhos de Levi. Instituiu uma festa no 8º mês, e no dia 15º do mês
igual à festa que se realizava em Judá, e ofereceu sacrifícios no altar. Fez o mesmo em Betel e ofereceu sacrifícios aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu sacerdotes que serviam nos lugares altos que havia construído. 33 e último. No 15º dia do 8º mês, escolhido ao seu bel prazer, ele subiu ao altar que havia construído em Betel e ordenou uma festa para os filhos de Israel. E ele lá então foi e subiu para queimar incenso. Fecha os teus olhos, peça concentração a Jesus. Certamente Jesus quer falar ao seu coração, então você precisa dessa concentração. Peça isso. Jesus, nós oramos aqui nessa noite e nós pedimos que a tua graça nos alcance, que teu Espírito Santo fale conosco, que a tua palavra ministre a nossa vida e mude a nossa história. Jesus, nós não queremos ser uma igreja, ó Deus, distante, uma igreja que se afasta da palavra do Senhor, mas nós queremos ser ministrados pelo mais puro Evangelho de Jesus, pelas boas novas da cruz, pela palavra do Senhor que aponta para uma realidade inalcançável, mas que nessa noite será alcançada por aquele que tem a mente de Cristo, as coisas insondáveis dos céus. Em nome de Jesus nós oramos, que a nossa mente nessa noite decifre, pelo poder do Espírito, as realidades e os segredos do céu e do teu coração, em nome de Jesus, amém e amém. Para quem fica curioso, né, o que está escrito aqui, no hype, e nós ao longo da conferência nós falamos um pouquinho sobre o que significa isso, e o que nós estamos falando aqui nesses momentos, nesses dias, durante a conferência. No hype é sobre, a palavra hype significa algo que está na moda, algo que realmente chama a atenção, algo que está acima e que todos estão observando, algo que as pessoas desejam. E nós vivemos um tempo em que todos nós, de alguma forma, por mais que a gente diga que não, nós estamos buscando essa realidade. E por isso nós temos como título dessa conferência No Hype, a negação do desejo da nossa carne. Antes de nós acusarmos os outros, nós olhamos para a nossa realidade e decretamos que nós precisamos da graça de Deus. Toda a Escritura, ao longo de todos os versículos, nos mostra uma realidade que é verdadeira, que é latente e que é muito poderosa se nós compreendemos. Que nós somos pessoas caídas, nós precisamos da graça de Jesus. Por mais santo que você se sinta, por mais que você ache que é alguém superior, por mais que você sinta que você chegou no ápice da sua santidade, ainda assim, nesses momentos de conferência, ou nos momentos em que você viveu coisas incríveis na sua vida, ainda assim você é um ser caído que precisa de Jesus, precisa da glória de Deus. E lá em Romanos 1, 2, 3, nós temos um exemplo, e nós temos Paulo dissecando essa realidade, dizendo que o ser humano, de alguma forma, por algum tipo de queda lá no passado, caiu e não se recuperou mais. E essa é a queda adâmica. Todos nós estamos caídos e por isso nós temos lentes que nos levam a diversos lugares. Enquanto eu estou falando aqui, muitos de vocês estão lutando contra o pecado. Talvez você tenha lutado contra o pecado ainda hoje. Talvez você esteja lutando nesse exato momento. Talvez você esteja lutando contra pensamentos ruins, pensamentos de morte, pensamentos que te levam para longe de Deus. Essa é a natureza do ser humano. Nós naturalmente estamos caídos e precisamos da glória de Deus. Precisamos da presença de Jesus. Precisamos desse glorioso toque do Espírito de Deus, para que a partir disso nós possamos viver algo que nos aproxime de Jesus. E eu quero te encorajar nessa noite a primeiro entender que você é essa pessoa. Você não está acima de ninguém. Paulo, muito pelo contrário, ele nos ensina que nós devemos olhar para os outros como superiores a nós mesmos. Paulo, que foi um grande homem de Deus, pregador do Evangelho, nos ensina que nós precisamos olhar para todas as pessoas que estão ao nosso redor e julgá-las como maiores do que nós. E é isso que nós temos que ter, e é esse olhar, e esse é o sentimento que nós precisamos ter nesses dias. Olhar para o nosso irmão e acreditar piamente que esse irmão, ele vive algo genuíno e glorioso, ter bons pensamentos, pensamentos do alto. Nós estamos aqui olhando o texto de 1 Reis, capítulo 12, e esse texto,
ele nos traz uma reflexão muito profunda e que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos ministrando aqui nesses dias. Esse texto ele nos ensina que existiu em um determinado momento da história de Israel um cara que se tornou, e eu gostaria que você mergulhasse nessa história junto comigo, um cara que se tornou, imagina você sendo o Steve Jobs, você sendo o Elon Musk, você sendo algum grande empresário, e você herda uma grande empresa com muitos funcionários. Você tem muitas pessoas que agora vão trabalhar com você, e você está preocupado com todas essas pessoas que estão ali, porque existe, agora você é o CEO, você é o chefe, você é um grande representante, alguém que dita as regras, alguém que precisa agora conectar essas pessoas com uma visão. Esse era Jeroboão, esse homem da nossa história aqui em 1 Reis capítulo 12. Ele se tornou o CEO do estado de Israel. E ele tinha debaixo da sua liderança 10 tribos, das 12. Ele recebeu essa palavra e esse foi um grande desafio para Jeroboão, porque ele tinha no seu coração o desejo de cumprir uma promessa de Deus. E eu quero dizer para vocês uma coisa: Jeroboão, o homem que nós vamos estudar hoje aqui, tinha uma promessa de Deus, mas isso não o impediu de viver e caminhar sobre o pecado, não o impediu de cometer e viver coisas erradas, não o impediu de declarar e de viver algo que ia de encontro à realidade dos céus. Nós temos promessas de Deus, como muitos de nós dizemos muitas vezes: eu tenho promessa de Deus, Deus tem uma palavra para mim. Isso não me exime de viver uma realidade de confissão de pecados, isso não me exime de viver uma realidade de vida de mesa, isso não me exime de viver uma realidade de estar junto com os meus irmãos e caminhar junto com pessoas, isso não me exime de viver a vida real da igreja. O que nós estamos vendo no nosso tempo, e essa é a palavra dessa conferência, é uma palavra profética, é uma denúncia para o nosso tempo, um tempo que nós estamos vivendo, em que muitos de nós desejamos viver um evangelho que não condiz com a realidade das Escrituras. Quando nós olhamos para as Escrituras, não existiu um momento na história do universo que houvesse só um. Sempre foi Pai, Filho e Espírito Santo, sempre será Pai, Filho e Espírito Santo. Existe uma comunidade nas Escrituras. Nós olhamos o povo de Israel, nós olhamos os discípulos, sempre existiu comunidade. Mas o que está crescendo no nosso tempo? O evangelho solitário, pessoas vivendo a vida solitária, desejando viver algo que não a mesa, algo que não a ceia, algo que não a vida de confissão, algo que não andarmos com pessoas. Eu vivo a minha família, eu vou no espetáculo, eu vou no show, que é a minha igreja, eu vou nesse lugar que tem um som bonito, que tem gente que prega legal, que tem pessoas que falam aquilo que eu quero ouvir, aquilo que eu gosto de ouvir, e tá bom, eu vou para casa, eu vivo com a minha família, vivo com a minha casa, e chegou, bati o meu ponto, agradeci, gratidão, gratiluz, e é isso. Eu posto no Instagram que estou feliz porque eu fui lá agradecer e acabou. Mas não, a vida do evangelho é uma vida de entrega, é uma vida de confissão, é uma vida de devoção, é uma vida em que ferro afia ferro, é uma vida desconfortável, é uma vida suja. Eu vou começar a pegar, daqui a pouco eu sinto que Deus, Ele quer nos dizer algo muito, muito profundo. Muito profundo. Viver a vida da igreja é vasculhar na sujeira. Sabe o que nós não queremos mais? Nós não queremos mais andar com a sujeira. Sabe qual é a alegria que nós teríamos que ter nesse lugar? É que os bêbados da cidade invadissem esse lugar. Sabe qual é a alegria que nós deveríamos ter nesse lugar? É que as prostitutas, é que aqueles que são os hereges, aqueles que são a escória da sociedade sentassem à nossa mesa. Mas o que nós queremos é agradecer. Se você postar que veio agradecer hoje e me marcar, eu vim agradecer. Moído, você veio ser o próximo na cruz. Amém. Isso sim é a gratidão que Jesus nos chama. Esse homem, Jeroboão, ele quis ser o CEO de uma igreja. E por isso ele começou então a ver que aquelas pessoas que estavam com ele
E eram milhões de pessoas, 10 tribos estavam com ele. Ele recebeu uma promessa que ele iria ser o rei sobre essas tribos. E a história é longa, não vou entrar em toda essa historicidade, não tenho tempo. Mas ele recebe essas tribos e ele tem que agora gerenciar isso. E o primeiro grande medo dele é que as outras 2 tribos ficaram agora em um outro lugar. E ele tinha medo que essas pessoas fossem para esse lugar e essas pessoas fossem para lá adorar a Deus, porque lá onde ficavam essas outras 2 tribos estava Jerusalém. E Jerusalém era o lugar da adoração, era onde Deus queria que as pessoas fossem adorar. Era um lugar desconfortável, onde as pessoas teriam que fazer uma caminhada e teriam que ir, fazer ter aquele momento de adoração comunitário. Só que ele, no seu coração, ele teve medo porque ao pensar que as pessoas pudessem ir para Jerusalém, elas poderiam se converter ao Deus que estava lá, se converter a uma nova influência que estava lá. Jeroboão, com medo de perder a sua influência sobre o seu povo, ele então começa a criar algumas estratégias. Jeroboão começa a criar alguns atalhos, ele começa a criar alguns subterfúgios, que é o que nós estamos fazendo no nosso tempo. Subterfúgios, criando caminhos, criando rotas para não viver o evangelho, porque de fato é muito bonito, nós ouvimos. E o que eu tenho pensado, eu estou cunhando uma frase ou um tipo de conjuntura para marcar. Muitas vezes a gente sabe uma verdade, mas a gente não consegue fazer com que essa verdade entre no nosso coração. E ao longo dessa conferência eu estava tentando cunhar um tipo de expressão que falaria realmente ao nosso coração, e eu cheguei a essa expressão. A expressão é lobotomia cognitiva. Lobotomia cognitiva. Quando nós somos removidos, o nosso cérebro é removido a partir do momento que nós começamos a ouvir uma coisa que vai de encontro a uma realidade que nós vivemos, e nós somos muito bons, ávidos em aplaudir, mas no fim das contas isso não muda a nossa história. Porque nós somos ávidos em dizer que o mendigo precisa frequentar esse lugar, mas na primeira oportunidade que nós temos de ofertar, de abençoar e de dar um banho em alguém, a primeira oportunidade nós somos os primeiros a virar o rosto. A minha oração nesses dias é que Jesus nos tome por inteiro e que nós sejamos uma geração de pessoas que abriram mão da sua vida, como o Gregório falava. E eu me lembrei ainda conversando esses dias na mesa aqui com os preletores, ele falava uma frase: Jesus me estragou. Jesus me estragou. Sabe, porque muitos de nós queremos, nós queremos dar o testemunho lá no encontro dos empresários, dizer: olha, Jesus me fez ficar rico, Jesus mudou minha vida, agora eu sou feliz, agora eu sou... Não, o testemunho que Jesus quer nesses dias de caos é que Jesus estragou a tua vida, acabou a moleza. Jesus nos trouxe agora para pregarmos o evangelho, doa quem doer, em tempo, fora de tempo, pregamos o evangelho a todos que estão sofrendo, porque as pessoas, o mundo precisa do que nós carregamos. Gravataí precisa daquilo que nós temos, e é a palavra de Deus, é a salvação que já está disponível. Tem pessoas nessa cidade que ainda sequer ouviram o evangelho, ouviram um pseudo-evangelho, ouviram alguma coisa relacionada à teologia do coach, mas ainda não ouviram o evangelho de Jesus, o amor de Cristo. E isso só vai acontecer pelas mãos daqueles que foram estragados pelo evangelho, daqueles que foram queimados pela cruz, daqueles que foram entregues diante de Jesus, daqueles que abriram mão da influência. A solução de Jeroboão, meus amigos, ela nasce no seu coração. E o texto diz, lá no versículo 26, o texto diz, no primeiro versículo que nós lemos: Jeroboão disse, ou nos seus pensamentos. Em outra tradução diz assim: Jeroboão disse no seu coração. Ele disse no seu coração, ele consultou a si próprio, o seu próprio interior. A segunda coisa que Jeroboão fez, antes de adotar as suas estratégias diante daquele povo, ele buscou o conselho dos seus amigos. Note que ele fez uma consulta interna e uma consulta externa, lateral, mas ele não consultou ao Senhor. Não consultou o Senhor. Sabe qual é o nosso grande erro desses dias? É que nós ainda não fizemos uma pergunta: Jesus, você quer que eu viva essa realidade? Você quer que eu realmente seja essa igreja? Sabe, essa coisa
parece repetitiva, e por isso eu falo sobre a lobotomia cognitiva, em que nós ouvimos a mesma coisa muitas vezes e a gente simplesmente dá um skip, a gente simplesmente joga fora. E Jesus está nos dizendo, cara, nós precisamos agora voltar às origens e olhar realmente quais são os desejos e os desígnios do nosso coração. Será que nós realmente queremos alcançar a cidade? Será que realmente existe esse amor de Jesus no nosso coração para espalharmos ao mundo? Essa é a pergunta que eu me faço, e essa é a pergunta que eu te faço. Jeroboão chega nesse lugar, consulta os seus pares, consulta a si mesmo, mas não consulta a Deus. Assim como muitos de nós confiam nas estratégias dos homens, confiam nas estratégias das suas próprias mãos, mas não buscamos em Deus aquilo que Deus deseja para a nossa vida. E talvez você esteja vivendo essa realidade hoje aqui, você está me olhando e pensando, cara, isso é para mim. Qual foi a última vez que eu consultei o Senhor? Qual foi a última vez que eu coloquei a minha vida diante de Deus? Qual foi a última vez que eu me dediquei à oração, que eu li as Escrituras? Qual foi a última vez que eu coloquei a minha história e disse, Deus, toma conta da minha história? Não é só sobre um carro que eu quero, não é sobre uma casa, mas a minha história, Jesus. A minha história eu coloco nas tuas mãos, a minha vida eu coloco nas tuas mãos. Quantos de nós, e compreendendo que somos filhos de um grande Deus, se nós temos uma promessa de Deus, não precisa de atalho, você não precisa de dar volta, você não precisa inventar moda, você pode ir pelo caminho mais longo, não tem problema. Se você tem uma palavra, se Deus te deu algo, vá em frente, meu amigo, pelo lugar dolorido, pelo lugar da dor, pelo lugar do sofrimento, ainda assim Deus vai te sustentar nesse lugar. Quando esquecemos que somos filhos e de quem nós somos filhos, os cálculos começam a falar mais alto. Os cálculos começam a falar mais alto. E o convite aqui não é para você viver uma fé louca, mas o convite aqui é para você acreditar que você não precisa dar força para Deus. Nós não precisamos dar força para Deus. Jeroboão achou que daria um gás para Deus. Jeroboão fez uma pesquisa de mercado, porque igreja, hoje em dia, se torna um grande mercado. Jeroboão é um CEO dessa nova igreja, com 10 tribos, e agora ele faz uma pesquisa de mercado, e ele identifica o seu público-alvo. Esse público-alvo, no reinado anterior de Salomão, era um público que estava passando por muito sofrimento. Eles estavam passando por um aperto muito grande, as pessoas estavam sendo oprimidas. Salomão, embora você tenha essa memória muito legal de Salomão, Salomão foi um grande opressor de pessoas, as pessoas tinham que trabalhar como escravas. Salomão foi um homem muito duro com as pessoas. E quando ele morreu, o reino se dividiu, Jeroboão ficou com uma parte, Roboão, que não tem nada a ver, não é nem da mesma família, ficou com essas outras 2 tribos. E essa divisão ela só aconteceu porque boa parte desse público todo, desse povo todo, estava debaixo de um jugo tão pesado de Salomão que eles resolveram se rebelar contra. E foi aí que surgiu essas 2 tribos. Então, essa grande divisão. Então o que nós vemos aqui, meus amigos, é que esse povo que está nas mãos de Jeroboão já era um povo que foi para o lado dele porque viu que ele seria um cara que aliviaria o fardo deles. Então Jeroboão fez uma análise. Bom, esse pessoal vai aliviar, esse rei vai, eles acham que eu vou aliviar o fardo deles, e de fato eu vou aliviar. Eu vou fazer algo diferente, para que esse povo não tenha que ir lá para Jerusalém, que é lá nas outras 2 tribos, que estão lá em outro lugar, e talvez receber a influência desse outro lugar. Eu vou aproveitar que eu já entendi qual é o meu público-alvo. É um público-alvo que deseja uma vida mais tranquila, é um povo que está desejando, que está sofrendo, e que deseja algo mais light. Então eu vou propor algo novo e eles vão aceitar. E aí ele fala uma célebre frase. Ele diz: é pesado demais, ou é duro demais,
ou é demais subir até Jerusalém. Essa é a frase que ele diz: é demais subir até Jerusalém, é demais ir até o lugar da adoração. Deixa eu te dizer algo, meu amigo. Nós estamos vivendo num tempo em que todos nós estamos sendo estudados por pregadores, estudados pelas igrejas, estudados pelas instituições, estudados pelas empresas. E qual é a grande aflição dos anos 90? Qual era a grande aflição de um público e de um povo que cresce, que conhece? A aflição era a riqueza, e por isso a teologia da prosperidade nos anos 80 e 90. Qual que é a aflição do nosso povo hoje, meus amigos? A aflição do nosso povo hoje é a depressão, é a ansiedade, é a dor no coração, é a mágoa, é a inveja. A aflição do nosso coração é olhar que a nossa blogueira preferida está lá nas Maldivas e eu estou aqui em Gravataí. A aflição do nosso coração é todo mundo está vivendo algo, e todo mundo foi para Gravataí num calor de 100 aqui no verão, todo mundo está indo no Réveillon para o Rio de Janeiro, e eu estou em Gravataí num calor de 45 graus. Essa é a aflição do nosso tempo, e por isso cresce no nosso tempo um certo tipo de pregação, um certo tipo de teologia, um certo tipo de pensamento que nos leva a esse lugar, porque nós somos estudados. A nossa aflição está jogada, está escancarada. Pessoas se matam ou matam por besteira. E nesse interim, nós como povo de Deus, somos capitaneados por qualquer outra coisa que não o Evangelho. Somos capitaneados por aquilo que brilha aos nossos olhos, por aquilo que nos levanta e nos emociona, por aquilo que não é duradouro, aquilo que não é eterno. Somos capitaneados por emoções momentâneas e por aquilo que não serve. O Leandro falou algo aqui que me pegou. E se eu tiver que ficar em Gravataí o resto da minha vida, pregando o Evangelho para 5 pessoas, para 2 pessoas, e daí? Todo mundo quer ser missionário em todos os lugares, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer receber muitas coisas, mas e se você ficar no mesmo lugar para sempre, servindo a Jesus, passando o seu cafezinho de manhã, comendo o seu pãozinho junto com a sua família, constituindo a sua casa, vivendo algo ordinário, e aí? Ninguém quer. E nós somos capitaneados por isso, por um certo tipo de pensamento. E por isso, nós estamos falando sobre isso. Nós como igreja precisamos dar um grande passo, porque é só o começo, meus amigos. É só o começo. Eu não gosto de atribuir coisas ao diabo, porque ele já foi vencido, mas não podemos ignorá-lo. Ele continua com as suas estratégias, e a estratégia desse tempo é nós ouvirmos um pseudo-evangelho e acreditarmos que é Cristo e é a cruz, mas não é, são só os desejos dos homens. Vivemos um tempo em que nós queremos ser afagados, mas Jesus ainda continua querendo te levar para a cruz. Jesus ainda continua querendo te levar para esse lugar em que você olha para a sua realidade e diz: eu preciso mudar a minha vida, eu preciso ser como Jesus, eu preciso olhar para a realidade de Jesus e mudar a minha história. Jeroboão olhou, analisou o público e disse: é demais subir para Jerusalém, é muito esforço ir até esse lugar. Vamos ficar por aqui, vamos estabelecer aqui a nossa adoração, vamos estabelecer aqui o nosso lugar de louvor, vamos ficar por aqui mesmo, vamos colocar um bezerro de ouro ali em Betel e outro em Dan, e vamos cobrir o território, e as pessoas vão ir lá. Se pudesse ter um slogan para essa nova campanha: é pesado demais, gente, vamos para outro lugar. Eu imagino um slide muito grande, Jeroboão apontando e dizendo: gente, essa caminhada para Jerusalém não vale a pena. Aquilo que Davi escreveu lá em Salmo 122, fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor, os nossos pés já se detêm dentro das suas portas. Ó Jerusalém, Jerusalém, que edificada está sobre uma grande cidade, para lá sobem as tribos do Senhor, para louvar o seu grande nome, segundo o que foi ordenado a Deus para Israel, pois ali estão os tronos da justiça, ali está a casa de Davi. Oremos pela paz em Jerusalém. Não, vamos fazer uma adoração mais light, vamos fazer uma adoração mais tranquila, vamos viver uma coisa mais barbada, gente, está muito difícil. Eu quero viver uma moda nova.
Eu quero um dente de ouro, eu quero uma coisa diferente, um arrepio louco, algum avivamento, alguma coisa assim. Pô, vamos inventar uma coisa nova aqui na igreja. Vamos fazer um encontro de oração de um jeito diferente. Eu quero algo novo. Mas no fundo, o que Deus tem nos ensinado ao longo desses dias é que existe uma beleza profunda em nós aprendermos a viver a vida ordinária da fé, em que nós somos fiéis naquilo que é pouco no nosso dia a dia, em que nós somos fiéis naquilo que Deus nos deu, ainda que seja uma adoração que doa, ainda que seja um louvor chorado, sofrido, ainda que seja esse lugar de confrontamento. Nós tendemos, meus amigos, ao conforto quando esquecemos os motivos reais do que fazemos, sabe? E eu falo, e eu confesso o meu pecado. Eu fiquei em casa, eu estava pensando, a Jéssica me disse, os voluntários estão muito cansados. E eu fiquei me batendo, Jéssica, eu confesso. Ela falou assim, os voluntários estão bem cansados, será que vale a pena a gente fazer salto por 3 dias e tal? E eu fiquei bem assim, bem pensativo. A Jéssica me falou isso. E eu fiquei pensando assim, cara, quem disse que não é para cansar? Quem disse? Quem disse que a gente vive a igreja para não se cansar? Vai ser cansativo mesmo. A questão não é ser cansativo ou não. Você acha que Jesus não estava cansado? Quando a Bíblia diz que Jesus andava com os discípulos de dia e de noite orava. Que momento que esse homem descansava, meu Deus do céu? Foram 3 anos vivendo intensamente uma loucura, porque ele acreditava naquilo que ele vivia, porque é real. Porque se você acredita no que você está fazendo, você vai terminar cansado, mas vai ter lágrimas nos teus olhos, vai ter sorriso também, e você vai dizer, eu cumpri o meu chamado e aquilo que Deus me deu. Então cansa mesmo. Fazer conferência cansa, porque se é só para alguma coisa relacionada a qualquer coisa que não seja a glória de Deus, realmente é um cansaço, um enfado, como diz. É só enfado e cansaço. Mas não. Jeroboão propôs algo também. Falando que igreja é uma empresa muitas vezes, Jeroboão propôs um rebranding. O pessoal do marketing aí tá ligado. Ele propôs um rebranding dos céus. Trocar o tipo da salvação. A salvação agora já não é mais aquela, é outra. Ele agora substitui a adoração a Deus por bezerros de ouro. Ele faz um remake, ele repensa a marca da salvação. Isso não te soa familiar? Não te soa familiar que nós estamos repensando a marca da salvação? E aquilo que a Bíblia diz que é estreito, agora se tornou mais largo do que qualquer outra coisa. E agora o Brasil inteiro é salvo, aquele que não confessa Jesus é salvo, e todo mundo é salvo, porque há um rebranding da salvação. Um rebranding daquilo que é a cruz de Cristo, onde todos nós vivemos nesse lugar encantado, entramos num guarda-roupa e saímos num outro mundo, e está todo mundo feliz, comendo algodão doce em cima das nuvens, e não mudamos de vida, não há mudança de história, não. Nós continuamos no mesmo lugar. Jeroboão propôs algo, e ele fala lá no versículo mais abaixo, ele diz assim: aqui estão os seus deuses que tiraram vocês do Egito. Ele pega esses bezerros de ouro e diz: aqui está o teu Deus. E se não bastasse, ele diz: esses aqui foram os que te tiraram do Egito. Redireciona a fé do povo para esses novos deuses. O que é exatamente o que nós estamos vivendo? Um tempo em que nós somos redirecionados para um certo tipo de fé que não condiz com o Evangelho, e somos apontados para uma realidade, sendo ensinados que aquilo de fato louva a Deus. Foi o que Jeroboão fez, desconhecendo completamente. E é muito louco que ele usa a figura do bezerro de ouro. Sabe que na historicidade de Israel, os povos ali, o povo do Egito, que era vizinho, eles tinham uma lenda que esse bezerro de ouro, ele era um deus, e esse deus,
ele vinha a partir de raios que surgiam do céu, e esse raio batia e ele encostava em uma vaca que estava por ali, pelo pasto, e essa vaca então tinha esse bezerro, imediatamente nascia dali, um bezerro, tinha um credo muito grande. E por isso o povo de Israel, quando estava lá no monte, observando e esperando Moisés descer daquele lugar, e esperando por muitos dias, e chega uma hora que eles começam a ver aquele monte fumegando, eles começam a ver raios descendo, e eles, ao invés de esperar o Deus de Israel com a sua mensagem, agora eles recebem então um bezerro de ouro, que é nada mais nada menos do que a absorção de uma cultura da época, uma realidade da época. O que ele está fazendo aqui é exatamente aquilo que ele viveu. Jeroboão foi um homem que no passado, quando Salomão descobriu que ele tinha uma promessa, que ele seria rei sobre 10 tribos, Salomão perseguiu Jeroboão. E Jeroboão foi para onde? Para o Egito. Egito que representa o pecado. Muitas vezes o nosso lugar de fuga vai ser o pecado. E muitas vezes esse lugar do pecado é o lugar que leva e que nos marca para uma vida inteira. Nos marca ao longo da nossa jornada, e quando nós temos que voltar para um lugar de fuga, nós voltamos para esse lugar do pecado. Agora ele estava cumprindo uma promessa de Deus, mas ainda havia coisas no coração dele que estavam saindo para fora desse momento em que ele viveu essa realidade da terra do pecado. Ele olha para aquele povo e diz: tomem aqui os seus bezerros, tomem aqui os bezerros de vocês. Foram esses bezerros que tiraram vocês da terra do Egito. Foram esses bezerros que tiraram vocês desse lugar. E o povo abraça essa realidade. Sabe por que o povo abraça? Porque desconhece o verdadeiro Deus. Sabe qual é o problema do nosso tempo? É que nós somos cristãos de WhatsApp. Nós somos cristãos de internet. Nós ainda não conhecemos as Escrituras. Você pode responder para você mesmo, mas qual foi a última vez que você saiu do superficial? Qual foi a última vez que você leu algum comentário das Escrituras? Qual foi a última vez que você ouviu, ou que você fez algum curso, ou que você foi um pouquinho além, leu algum livro mais profundo? Qual foi a última vez que você largou o Café com Deus Pai e agora foi para um livro mais grosso e robusto do Tim Keller, ou de algum outro cara de Deus e que prega profundamente? Qual foi a última vez que você se debruçou sobre as Escrituras e saiu do superficial de ler um texto, fazer uma interpretação besta e acabar por ali? Não. Qual foi a última vez que você olhou, cara, qual o contexto desse tempo, qual era a intenção do autor, qual era a vontade de Deus para essa palavra? Qual foi a última vez que nós fizemos anotação? Nós estamos vivendo um tempo em que tudo é tão rápido e que nós nos alimentamos de tantas coisas rápidas que nós não nos aprofundamos, e ao primeiro Deus que aparece nós abraçamos, porque nós não confiamos e não entendemos o poder de Deus. É chegado um tempo para a igreja que nós precisamos conhecer e nos aprofundar mais no poder de Deus. Conhecer e nos aprofundar, porque muitos perecem, como diz as Escrituras, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento. Porque se nós desconhecemos o poder de Deus, nós abraçamos o poder dos homens. Se nós desconhecemos o poder de Deus, nós abraçamos o poder dos homens. Alguém com uma capacidade cognitiva acima da média, alguém com uma fala filosófica muito rebuscada, vai rapidamente te envolver, te enrolar as Escrituras. Se nós olharmos as Escrituras, Paulo, ao longo da sua jornada, o que fez? Muitas vezes escreveu cartas para tirar o povo da confusão teológica. Facilmente nós somos levados, facilmente nós somos capitaneados por aquilo que não louva a Deus. Só que esse sistema de Jeroboão, ele não aguenta muito tempo. É um sistema que vai ruindo ao longo da sua jornada. É um sistema que não se mantém de pé. Porque eu creio num Deus poderoso que zela pela sua igreja. E quando ele estava na iminência de inaugurar esse sistema, quando ele estava na iminência de fazer a sua festa, chega um profeta. E nós somos assembleanos, a gente gosta desse Paranauê, né? Chega um profeta bem loucão, do nada, sem arroba, sem Instagram.
ninguém conhece. Um evento que nem esse aqui, assim, ó, bastante gente, todo mundo olhando. Do nada chega o profeta, aponta o dedo e diz que vai dar ruim. O profeta chega diante de Jeroboão e diz: ó, Jeroboão, é o seguinte, isso que tu está fazendo não é exatamente o que Deus queria que você fizesse. Isso que você está fazendo não é exatamente aquilo que Deus deseja. Jeroboão, a Bíblia diz que Jeroboão fica tão de cara com o profeta que ele manda os homens matar esse profeta. E no que ele estende a mão para desejar a morte do profeta e aponta para o profeta, a mão dele trava e seca. A Bíblia diz que um milagre acontece ali. E próprio do nada ele se converteu. Agora ele olha para o profeta e diz: pelo amor de Deus, faz uma oração. Faz uma oração por mim, porque a minha mão travou, a minha mão secou. Deus se manifestando. A Bíblia não diz nem o nome do profeta. A Bíblia não fala absolutamente nada. Nós estamos falando de 10 tribos. E o texto diz que esse profeta veio lá de Jerusalém, lá das 2 tribos. Por quê? Por que aconteceu isso? Porque existiam 10 tribos cheios de profetas que não olharam para a realidade que estava ao seu redor e não tinham uma palavra para denunciar. Existia todo um sistema de adoração falso, mas não tinha profeta. Os profetas se calaram. Os homens e mulheres de Deus se calaram. E os últimos dias, meus amigos, os dias de caos, são os dias em que precisa que os homens e mulheres de Deus, profetas de Deus, se levantem. Homens e mulheres de Deus que têm uma palavra de denúncia, se levantem. Homens e mulheres de Deus que não se conformam e não se conformam com essa realidade que está ao seu redor. Mas o que nós vimos foi justamente o contrário. Nós vimos profetas calados. Teve que um profeta sair lá de Jerusalém para denunciar uma adoração fake. Teve que um profeta vir lá de Jerusalém para dizer que o que está se propondo como adoração não é aquilo que Deus deseja. Até quando nós vamos nos calar diante das injustiças desse mundo? Até quando nós nos calaremos como igreja diante daquilo que é o espetáculo que se forma ao nosso redor? Até quando nós vamos sucumbir diante das falácias desse mundo e das coisas que se montam? Até quando nós vamos ser capitaneados por bolhas? Até quando o que vai ditar aquilo que nós acreditamos são os algoritmos da internet e não as escrituras? Até quando nós vamos ser conduzidos pelo Mark Zuckerberg, pelo Elon Musk, pelo Bill Gates, e não por aquilo que vem da palavra de Deus? Jesus amado, nós vivemos um tempo que é muito fácil de nós sermos conduzidos e nos inserirmos em um lugar de ódio, em um lugar de tristeza, em um lugar em que você é levado a desejar a morte dos outros. Não, Jesus nos chamou para outras coisas que não essas. Sabe que Jeroboão teve que apelar? Ele não encontrou diante desse povo pessoas dispostas a viver essa realidade. Jeroboão não encontrou pessoas e sacerdotes que fossem fazer aquilo que ele estava propondo. Ele estava propondo uma adoração fake, e não era aquilo que Deus queria. Aqueles que eram raiz não aceitaram. O que Jeroboão começou a fazer? Começou a levantar homens que não eram da tribo de Levi. O texto diz, homens que não eram da tribo de Levi, que eram justamente aqueles que Deus tinha designado para a adoração. Jeroboão, ele chegou a um nível de ele mesmo oferecer sacrifício a Deus, sendo que não era um ofício do rei. Ou seja, toda a sistemática que Deus tinha proposto para Israel, ele estava quebrando para viver uma conveniência. Toda a sistemática que Deus tinha proposto, porque ele desejava se manter no centro dessa adoração. Vivemos um tempo, meus amigos, em que o narcisismo humano, ele encontra adubo nas plataformas. Uma igreja fundada em um desejo de pessoas estarem no centro, constrói uma cultura de narcisismo.
E é o que nós estamos presenciando debaixo do nosso nariz. Com o perdão da licença, aqui no ministério, no IU, algumas pessoas já me disseram: Marco, tu precisa ser mais paternal para as pessoas e tal. Não, está errado, eu não quero ser pai de ninguém. O sacerdócio é de todos os santos. Eu sou só um pastor aqui, diante dos demais ministérios. Tem mestres, tem profetas, não sou maior nem melhor do que ninguém. Mas o que está sendo construído na sua mente, eu tenho certeza que você recebeu isso, é que você precisa de um pai espiritual, você precisa de alguém que guia você. Não, quem guia você é Jesus. Quem constrói a sua caminhada de fé é Jesus. Fuja disso, meu irmão. Porque eu estou falando aqui para você por meia hora, 40 minutos, você já quer se livrar de mim, mas você passa a semana toda ouvindo herege na internet que está dizendo para você que você precisa de um pai espiritual. Ouça-me aqui por uma hora e meia, fique feliz e saia desse lugar de ser subjugado por hereges e homens e mulheres que não estão pregando a Bíblia. Pelo amor de Deus, eu clamo à igreja de Jesus, eu suplico a igreja de Jesus, saiamos desse lugar. Nós vamos precisar entrar num tempo em que teremos que confrontar essa realidade, porque ela está ao nosso redor. O narcisismo, ele encontra adubo na plataforma, mas Jesus encontra os filhos no secreto, que prestam contas no público. Deixa eu te falar uma coisa, eu não acredito em igreja, em alguém. Se a pessoa diz para mim: eu sou crente, mas não vou em igreja nenhuma, não é crente. Eu não acredito nisso, sinceramente. Posso estar te ofendendo, você está visitando aqui, e você é muito bem-vindo nesse lugar, mas a igreja de Jesus, ela é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, analogia profunda e tremenda de Deus, para nos ensinar que nós precisamos. A ceia é um memorial de que nós sentamos à mesa ao lado dos nossos irmãos e de Jesus. Por isso a ceia não é uma coisa que eu tomo e vou embora. A ceia é um desfrute de um ambiente de vulnerabilidade, de entrega, de devoção a Deus em parceria com os meus irmãos. Por isso que lá em Tiago vai nos dizer: confessa, vida em comunhão. Em Gálatas 1 vai dizer: irmão, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais, corrijam uns aos outros com mansidão. É vida de igreja. Alguém que é mais maduro corrigindo o outro. Não existe igreja sem comunhão, sem vida em comunhão. E à medida que eu envelheço e que a idade vai vindo e eu vou estudando as escrituras, à medida que eu vou vendo a realidade da igreja, eu vejo que muita coisa podia ter sido diferente se as mesmas pessoas, a mesma realidade tivesse acontecido com pessoas que vivem à mesa. Porque quando você vive à mesa, você vive à luz, você confessa pecados. Quando você é vulnerável, muitas coisas mudam, porque você encontra Jesus nos olhos do teu irmão. Isso é o antídoto para qualquer realidade. Esse profeta anuncia algo, declara algo. Sabe o que mudou para Jeroboão? Nada. Porque às vezes Deus fala com a gente e a conveniência nos mantém no mesmo lugar. Deus fala conosco. Não é verdade que talvez você tenha ouvido as mesmas coisas de Deus ao longo de anos e anos, mas você ainda não conseguiu mudar a sua história? E você está aqui em busca de mais um culto. Sabe, eu já vivi tantas coisas, já vi tanta gente confessando coisas. Chega em momentos como conferência, a pessoa vem, tem uma catarse emocional, ela grita, ela chora, ela faz, mas a vida não muda, a realidade não muda. Muitas vezes, meus amigos, o que está faltando é confissão de pecados. A Bíblia diz ali no texto, em Tiago: confesse os seus pecados para que você seja curado. Muitas vezes o que falta é sentar na mesa com alguém e encontrar alguém e dizer: meu irmão, ora por mim, isso que você está vendo é fachada, eu não sou isso aí que você vê na internet. Eu sou mentiroso sim, eu tenho inveja sim, eu odeio meus irmãos sim. Porque quem diz que não tem pecado é mentiroso. É o que diz a Bíblia, nas palavras de João. Quem diz que não tem pecado está mentindo para a igreja, está mentindo para si próprio.
Esse profeta, meus amigos, ele recebeu uma palavra de Deus. A palavra de Deus é o seguinte: você vai lá em Jeroboão, anuncia, você declara a palavra, você não come nada com ninguém e vai embora. O texto diz que quando ele resolve ir embora, um outro profeta velho de guerra, profeta que estava, desses profetas ali daquelas 10 tribos que ninguém fez nada, porque quando a gente resolve denunciar alguma coisa, aí aparece alguém para tentar nos tirar do nosso caminho, às vezes alguém que se diz mais experiente. Ele estava lá, ele entregou a palavra para Jeroboão, ele disse para Jeroboão o que ia acontecer, agora ele está indo embora. E quando ele está indo embora, chega nele um profeta desses que ficaram caladinhos, desses que não fizeram nada ao longo de todo o tempo. E esse profeta, velhão, experiente, chegou perto do cara e disse para ele: olha, um anjo me disse. Um anjo me disse. Eu, ao longo da minha caminhada, meus amigos, eu já ouvi tanta gente profetizar tanta coisa. Essa hora eu ia estar em Moçambique, eu ia estar em vários lugares do mundo, pastoreando. Eu ia ser famoso, eu ia gravar um CD. Eu ia gravar um CD. Eu que às vezes eu canto aqui, quase metade da igreja desvia. Eu ia gravar um CD, eu ia ser famoso. Porque é isso, às vezes a profecia é essa: você vai ser famoso no mundo para pregar o evangelho. Mas quem diz que eu quero ser famoso? Talvez ser famoso é justamente a minha destruição, porque é justamente o que a minha carne deseja, ser famoso. E é isso que eu não preciso ser. Eu preciso me esconder no colo de Jesus e sair desse lugar de evidência. É viver justamente longe de tudo que é aparente e no secreto viver algo profundo com Jesus. Eu não quero. Amém? Porque ninguém quer ouvir essa profecia. Quem é que gostaria de ouvir essa profecia? E você, Deus te chamou para você agora. Você nunca vai pegar um microfone na sua vida, você não vai ser famoso. Deus te chamou para daqui até o último dia da sua vida, você vai ser a pessoa que vai interceder pela igreja brasileira no secreto. Ninguém vai saber. Você vai morrer e não vai ninguém no seu velório. Quem é que quer? O secreto. Mas talvez é isso que Jesus está chamando a gente para viver. O secreto, o lugar da adoração, o lugar em que ninguém bate palma, o lugar que não é bonito, que não é agradável, como diz Isaías 53. Não havia nenhuma formosura nele, nenhuma beleza. Sabe qual é o antídoto para a celebridade, meu amigo? É a fidelidade comum. A fidelidade comum. Só ser fiel naquilo que Deus te chamou para você viver. Só ser fiel naquilo que Jesus te chamou para você viver. Só isso. Você ser fiel na realidade do céu. A fidelidade, ela não é uma estação que você vive. A fidelidade é um estado de alerta que nós temos que ter. Estamos sendo convidados dia após dia a abandonarmos a cruz. Dia após dia estamos sendo convidados a viver ao seu bel prazer, como diz o texto, a viver aquilo que é os nossos interesses, a viver aquilo que afaga o nosso ego, a vivermos no centro de tudo, a vivermos uma realidade que é só nossa. Esse profeta ouviu um outro profeta dizendo que um anjo falou para ele. Se ele tivesse ouvido o conselho de Paulo, que veio muito depois, Paulo lá em Gálatas 1 diz assim: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que nós estamos pregando, seja ele anátema. Ainda que alguém, por mais bem intencionado que pareça, pregue um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, que você fuja, que você saia de perto, que você condene, que você seja esse que denuncia, que você seja esse que protege os seus amigos, que você seja esse que anuncia a verdadeira cruz de Cristo. Sabe o que aconteceu, meus amigos? E eu queria convidar você a ficar de pé junto comigo. Muitas pessoas, assim como muitos nesse lugar, começaram a perceber que precisavam tomar uma atitude.
O texto vai nos dizer que alguns remanescentes, lá em 2 Crônicas 11:16, que fala desse período, fala que aqueles que tinham o coração e que tinham decidido buscar ao Senhor, seguiram os levitas até Jerusalém. Aqueles que tinham o coração e decidiram buscar o Senhor, seguiram os levitas até Jerusalém. A resposta à igreja mercado, meus amigos, não é desistir da igreja. Você talvez tenha sido ferido pela igreja, mas é juntar-se ao êxodo dos fiéis, em busca de uma verdadeira comunhão. A resposta para essa realidade que nós vivemos não é dizer que nada presta, como muitos de nós já fizemos, e talvez você já tenha feito isso no passado. Talvez tenham pessoas aqui nesse lugar que já abandonaram a igreja porque foram feridos pela igreja. Talvez tenham pessoas nesse lugar que desacreditaram da igreja porque justamente viveram uma realidade de abuso espiritual. Eu já vivi uma realidade também de abuso espiritual, em que eu via pessoas serem tratadas como números. Não, o que Deus deseja é que você viva de amizade, em que você anda com pessoas e que você conhece amigos, um reino de amigos, um reino de pessoas que estão juntas vivendo a amizade em Cristo Jesus e estão afiando umas às outras, vivendo o discipulado. O que é discipulado? É eu matar o meu irmão, é ele me matar, até que só reste Jesus em mim, até que só reste Cristo. Que é a missão da tua vida, meu amigo, não seja agradecer no sábado, no domingo. Que a missão da tua vida, meu amigo, não seja ler um devocional de manhã e dizer: ei, tá pago. Não. Que a missão da tua vida seja andar com pessoas e afiá-las, desafiá-las. É andar com pessoas e ouvir a verdade de Cristo e dizer: eu preciso ouvir essa verdade, eu preciso ser humilhado. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa: os dias mais profundos que eu vivi com Jesus nos últimos anos foram os dias que eu mais fui humilhado, em que eu fui humilhado pelo Senhor, em que Deus me disse: ei, você não é isso aí que você pensa que você é. Você acha que é alguma coisa, você não é nada. Você precisa de mim, você precisa da minha graça. Você não move uma palha sem que seja pela presença do Espírito. Foi quando eu fui humilhado que eu me lembro ainda dos dias em que eu chorava. Eu fiquei dias e dias chorando em cima dessa palavra. E eu lembro que eu fui lá no Joy junto com o Abner e com a Mai, e eu dizia para o Abner e para a Mai: gente, eu fui muito humilhado. Estava eu, a Jéssica e eles, e Deus me humilhou, e eu chorando, dizendo para eles como isso foi bom, como isso foi bom, como é glorioso sermos reposicionados, como é maravilhoso Jesus nos humilhar e nos mostrar que nós não somos nada, mas que ao mesmo tempo nós temos tudo dele. Como é glorioso nós sabemos que o peso das costas da minha vida não é mais carregado por mim mesmo, mas que agora eu lanço na cruz de Cristo e Cristo me leva com Ele. Como é glorioso eu saber que eu não carrego a cruz num projeto e numa ideia sem sentido, mas que existe em mim um Espírito glorioso de Deus que me leva a ter sangue nos olhos, a pregar o Evangelho, a ir até a cruz com alegria, com um sorriso, na mesma capacidade de Jesus, olhar para aqueles homens e mulheres abusadores, olhar para aquelas, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, que Cristo nos leve a esse lugar de humilhação, que Cristo nos leve a esse lugar em que nós abandonamos o mercado da fé. Que Cristo venha com uma palavra, uma denúncia no nosso coração, de que é tempo de nós vivermos o Evangelho verdadeiro. É tempo de nós anunciarmos as boas novas ao mundo. É tempo de nós largarmos o shopping, igreja. Nós estamos num lugar lindo, meus irmãos. Esse lugar é lindo, olha que banda linda, olha que gente linda, olha que facilidade, é tudo muito fácil. E é exatamente isso que destruiu a igreja americana e está destruindo a igreja do Canadá. É isso que destruiu a igreja da Europa quando a igreja chegou nesse lugar. Sabe qual é a minha oração nesses dias?
eu vou confessar o meu pecado. A minha oração é que o sistema político desse país seja tão infernal, tão destruidor, seja tão perseguidor, que a igreja precise se unir para pregar o evangelho. Nós não precisamos buscar o conforto, nós temos que ser a palavra profética desse tempo contra o sistema desse mundo. Oh Jesus, levanta homens e mulheres, Jesus, homens e mulheres que não estão em busca do conforto, homens e mulheres que estão desejando, estão queimando, Jesus. Se você pode fechar os seus olhos, comece a... Eu quero queimar de amor por Ti. Jesus, onde está aquilo que queimava em mim, Jesus? Onde está aquela paixão que estava no meu coração, Jesus? Restaure em mim o primeiro amor, restaure em mim o desejo da pregação, das boas novas. Tira de mim, Jesus, esse desejo de comer o que é podre. Tira de mim, Jesus, esse desejo de me abastecer do que não vale nada. E coloca no meu coração o desejo de ser um mártir, de morrer por amor a Ti. Um desejo de entregar a minha vida em devoção ao Senhor. Um desejo não mais de vir e participar de um encontro no shopping, não. É de eu viver algo glorioso, algo para a glória do Teu nome.